Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje nossa conversa é com Edmilson Dime, vereador que está em seu primeiro mandato na Câmara e que vai contar pra gente um pouco da sua história de vida e a sua trajetória na política. Vereador Edmilson Dime, muito obrigado por nos atender, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Edson, obrigado vocês pela oportunidade, pela receptividade, né? Vocês aqui da comunicação dessa Casa de Leis estão sempre à frente, são muito atenciosos, competentes e queria deixar aqui o meu abraço e o meu agradecimento ao secretário de Comunicação, Jeremias, que tem sido muito solícito, tem traquejo para lidar com todos, né? E tem sido muito atencioso. Então, em nome do Jeremias, eu parabenizo e agradeço a todos vocês. Obrigado. A gente costuma dizer na comunicação que o nosso trabalho é não dar trabalho para os vereadores, é facilitar a atividade do parlamentar, né? Muito bom. Vamos começar contando então um pouquinho da sua história de vida. O senhor é vereador aqui em Barueri, mora aqui há muitos anos, mas nasceu em Osasco, né? Eu nasci em eu costumo dizer que o meu chassi é da Bahia e a carroceria daqui de São Paulo, né? Porque os meus pais, eles vieram para São Paulo. A minha mãe, ela engravidou, ela chegou em São Paulo grávida em dezembro, no município de Osasco, e eu nasci em junho de 69. Ela chegou em dezembro de 68 e eu nasci em junho de 69. E assim que eu nasci, com pouco tempo eu retornei de novo lá para a Bahia, né? E ficamos nessas idas e vindas aí, mas eu nasci aqui em São Paulo, mas a origem mesmo é baiana, nordestina. E tem lembranças lá da Bahia? Muitas. Boa parte da minha escolaridade foi lá, na época da palmatória, na época da tabuada, ia para a roça, ia a pé para a escola, morava em roça, né? Então, foi assim, foi sacrificativo. E chegou a trabalhar na roça lá na Bahia? Não, graças a Deus não precisei, porque minha história, Edson, ela é muito engraçada, né? Eu nasci em 69, e aí fiquei na Bahia quando nós voltamos para São Paulo em 1975. E aí o meu pai, ele separou da minha mãe em 76, 77. E naquele tempo não tinha a lei para pensão alimentícia, então não era uma coisa rigorosa. A lei até existia, mas a sua aplicabilidade não era severa como hoje. E a pessoa largava, o homem largava a mulher e virava as costas e ela que fosse procurar os seus direitos. E a minha mãe pegou e ficou eu e duas irmãs. E nós fomos morar numa comunidade que tinha um banheiro para 18 famílias. Não é um banheiro para 18 pessoas, né? Um banheiro para 18 famílias. E eu me lembro muito, uma das cenas que não me sai da cabeça, é que nesse banheiro tinha um cano e saía água ali, não tinha chuveiro, porque colocava o chuveiro, ou queimava, ou alguém furtava, e tomamos muito banho frio. Isso lá em Ipirá, na Bahia, Não, né? Isso já aqui, na zona leste de São Paulo, no extremo leste de São Paulo. Então, na Bahia, banho frio é até bom, né? Seu pai ficou lá, mas sua mãe ficou aqui com os filhos. Meu pai ele arrumou outra mulher e ficou aqui, e separou da minha mãe, e aí nós fomos morar nessa comunidade, e a minha mãe, nessa época, ela foi trabalhar como camareira em um hotel, chamava Hotel San Rafael. Nesse hotel se hospedavam artistas, cantores, e naquela época a Jovem Guarda era... a Jovem Guarda era assim, o tema do momento, era como se fosse o sertanejo hoje. E os cantores da Jovem Guarda se hospedavam lá. Grandes nomes como Vanderlei Cardoso, Ângelo Máximo, Gerry Adriane. E nessa época, fumar estava na moda. Era até charmoso, né? Ninguém sabia dos males que o cigarro causava. E eles terminavam de fazer as refeições e eles apagavam ali a bituca do cigarro na comida. E a minha mãe pegava aquele resto de comida, colocava num plástico e guardava dentro do sutiã escondido, para que o gerente não visse, para ela poder nos alimentar à noite. E eu cansei de ver minha mãe lavando, tirando cinza de cigarro, bituca da comida. E no dia que a minha mãe não conseguia trazer aquilo, a gente comia mingau de fubá, café com farinha, e a gente foi passando assim, né? Muitas privações aí, né? Comendo até resto de comida, pelo que o senhor está dizendo. Muitas. E o que aconteceu? Ela deixava a gente para os vizinhos olharem.
Hoje eu entendo que é Deus que olha, que sempre olhou e olha até hoje, né? Porque você imagine uma comunidade ali e a sua mãe trabalhando e 3 crianças, eu era o mais velho, com 7 anos. E aí, um vizinho que tinha um ferro velho na rua, ele pegou e falou para minha mãe, olha, quer que eu te ajude? Coloca esse menino para trabalhar aqui. Naquele tempo também não tinha o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você começava a trabalhar muito cedo. Coloca esse menino para trabalhar aqui e eu dou uma forcinha para a senhora toda semana. E aí a minha mãe, mas o que uma criança de 8 anos ia fazer em um ferro velho, né? E ele me colocou ali para separar papelão dos carrinhos de lixo que chegavam. E eu me cortava, furava com prego, e eu comecei a trabalhar aos 8 anos. Então eu não tive infância, não tive juventude, mas pela faculdade que a vida me deu, aos 21 anos eu já ganhava 40 salários mínimos por mês. A gente já vai chegar lá, porque isso já foi aqui em Barueri, né? Isso já foi aqui em Barueri. E ganhando esse salário, eu fiz 2 coisas. Um rapaz com 21 anos, você já imaginou ganhando 40 salários mínimos por mês? Ele iria fazer, assim, várias coisas, comprar carro, passear, viajar. E eu não, eu fiz 2 coisas primordiais. Eu dei uma vida de rainha para minha mãe, que já mora no céu hoje, e comecei a levar cesta básica lá para o sertão, porque eu sempre acreditei assim, o que a gente lança para o universo devolve para a gente. E como eu tinha vivenciado a fome, tinha visto o sofrimento daquele povo lá no sertão, eu falei, Senhor, eu posso até não apagar esse incêndio, mas eu vou colaborar com algumas gotas de água para que a chama seja menos ardente. Essa ajuda foi para a região onde o senhor viveu lá um tempo, na Bahia, ou para outros municípios? Outros municípios, 18 cidades na realidade, né? A gente saiu pegando de Ipirá, fomos até Xique-Xique e depois ali perto da Chapada Diamantina, cidade de Itaitê, Bandeira de Melo, Marçonilho de Souza, Iaçu, Itaberaba. Isso até hoje o senhor faz? O senhor Isso participa dessas ações? Agora, recentemente, eu não tenho ido, mas eu tenho feito contatos lá e peço para que compre as cestas e distribua para quem precisa. Então vamos falar um pouco, antes de chegar nessa parte que você falou que conseguiu, né, chegar numa situação financeira muito mais confortável, como foi essa sua chegada aqui a Barueri? Por que o senhor escolheu Barueri para vir morar? Como que se deu isso? Saiu lá da Zona Leste de São Paulo para cá? Em 1987, eu comecei a trabalhar como motorista de caminhão. Eu sempre gostei muito de caminhão, né? Em 1987 eu fiz uma inscrição para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi um ano que recrutaram muitos policiais. E aí eu estava fazendo os exames e chegou um amigo e falou, olha, eu estou mal da coluna e estou com um caminhão carregado para o Nordeste. E eu abandonei o concurso e fui com o caminhão para o Nordeste. E a minha paixão sempre foi caminhão. E aí em 1987 eu comecei a trabalhar no transporte de água em caminhão-pipa. 1988, no transporte de água em caminhão-pipa. E aí, em 90, eu tinha um patrão lá em Guarulhos, ele montou uma filial em Osasco. E aí ele precisava de alguém para administrar, para atender telefone, e eu também já tinha sido auxiliar de escritório, né? Eu sou da época da datilografia. E aí eu vim aqui para Osasco em 1990, e vim morar em Barueri, e eu comecei a ver que o mercado de água em caminhão-pipa era muito bom aqui em Alphaville. Estavam sendo construídos vários edifícios, Alphaville estava crescendo, em ascensão, e a concessionária pública não conseguia dar conta de tudo. E aí o senhor viu esse mercado se abrindo em Alphaville e decidiu empreender nesse momento? Não, nesse momento eu continuei como funcionário, administrando e tendo uma porcentagem da empresa. Depois, no ano de 95, eu fui para uma empresa na cidade de Santana de Parnaíba, né? Lá tive participação também. E aí, quando chegou, já vim como participante, né? Uma espécie de dono, mas com a participação muito menor. Ali, né? E aí, quando chegou em 2015, 2017, eu fiquei sem sócio e fiquei sozinho no meu ramo. Fazer carreira solo. Carreira solo. E o senhor sempre teve essa vontade de empreender ou as coisas só foram acontecendo na vida do senhor? Não, eu sempre tive vontade de empreender. Eu sempre pedi peço até hoje. Eu peço 2 coisas quando eu estou, dentre todas que eu peço e agradeço a Deus,
mas quando eu estou de joelhos orando, eu falo, Senhor, me dá sabedoria, um pouquinho de sabedoria, né? Um pouquinho daquela que tu deu para Salomão e me dá humildade também. Não deixa eu enganar ninguém, não me deixa ser enganado, e não deixa eu humilhar ninguém, não me deixa ser humilhado. E aí, sempre que eu vejo oportunidade, assim, para ganhar dinheiro honestamente, eu sempre corro atrás. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. O senhor falou que veio morar aqui em Barueri no comecinho dos anos 90, né? E o senhor se estabeleceu no Boa Vista, né? No Jardim Vila Boa Vista. E como que era o bairro naquela época, comparado ao que é hoje? Tenta reproduzir pra gente, e comparando o que tem hoje em dia. Muito bom, porque eu vou dizer, a casa que eu morava, o portão era pequenininho, batia aqui no meu joelho, né? Você não ouvia falar em furto, não tinha problema nenhum, porque eu morava ali na rua Carlos de Campos, perto da delegacia. E ali é rota de viaturas, né, que ficam trafegando dia e noite. Então eu não tive problema, né, assim, no quesito segurança, a cidade de Barueri sempre caminhou a passos largos. Viu? O senhor falou de segurança, tentou inclusive ser policial. O senhor tem uma proximidade com esse tema, né? Tem alguma explicação para isso? Eu sou apaixonado pelas forças de segurança, Elson. Em 87, como eu te disse, eu larguei os exames da polícia, mas aí eu tinha uma empresa que eu já era gerente lá em Guarulhos, e eu comecei a ver a dificuldade que o policial militar passa. O policial militar, se ele bate uma viatura em serviço, ele é obrigado a pagar. E às vezes fica ali aquele financiamento no holerite dele por um bom tempo. Isso atrapalha. O policial militar, ele tem que fazer bicos no horário de folga. E também o policial civil, né? E aí, nessa empresa, eu comecei a ajudar as forças policiais. Batia viatura, eu mandava arrumar com funileiro, pintor, para que eu prefiro ver uma viatura na rua rodando e um polícia com a cabeça fria, né? E aí eu não parei de ajudar nunca mais, porque quando o cidadão se vê diante do perigo, ele lembra de Deus e da polícia. Passou o perigo, ele esquece Deus e amaldiçoa a polícia. Então, esses heróis sem capa que nós temos aí, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a nossa Guarda Municipal, a nossa Polícia Penal, eles, por muitas das vezes, eles estão nas ruas patrulhando dia e noite, Natal, Ano Novo, com chuva, com sol, com frio, com calor, e para velar e garantir o nosso sono com tranquilidade. E às vezes abrindo mão de cuidar da própria família. Sim, né? Muitas vezes. O policial vem trabalhar, às vezes, com a esposa doente, com o filho doente, e ele é obrigado a estar ali para cumprir horário, sob pena até de responder um processo administrativo por chegar atrasado ou por faltar. E aqui em Barueri, já como empresário, comerciante, o senhor também se aproximou das forças policiais, tem contato com os PMs da cidade? Eu nunca tive longe deles, né? Nós temos aí muitos amigos. Para você ter ideia, quando eu sou da época do Cobra 20, que depois virou Força Tática, e hoje é o nosso BAEP aí, que, aliás, queria mandar um abraço para os irmãos aí do BAEP, os irmãos do 01, de toda a Polícia Militar, da Guarda Municipal e da nossa tão honrada Polícia Civil. Vereador, eu preciso fazer uma pausa aqui para o nosso intervalo, mas okay. Vou deixar uma pergunta para o senhor pensar aqui e responder no segundo bloco para a gente. O senhor já contou um pouco da sua história aí, da sua entrada para o mundo empresarial, né? Um empresário bem-sucedido. E aí vem a pergunta, né? Por que um empresário bem-sucedido, que já fazia um trabalho social, que é, de certa forma, um trabalho político, por que essa pessoa resolveu entrar para a política institucional, disputar uma eleição mesmo? Então, vou pedir para o senhor pensar aí na resposta, no segundo bloco o senhor responde para a gente. Já eu respondo. Então a gente faz agora essa pausa, é rapidinho, e volta daqui a pouco para retomar a nossa conversa com o vereador Edmilson Dime. Não sai daí, já já. O programa Perfil está de volta. Hoje a nossa conversa é com Edmilson Dime, que no primeiro bloco contou um pouco da sua história de vida, uma infância difícil, criado com as irmãs por uma mãe solo, passou por muitas privações, até construir uma carreira como empresário e chegar aqui a Barueri. Vereador, o senhor passou por muitas dificuldades, como disse no primeiro bloco, e aí começou inclusive a ajudar as pessoas, né? Entendeu o que é passar por dificuldades e decidiu ajudar as pessoas. E eu deixei para o senhor uma pergunta no fim do primeiro bloco, perguntando por que um empresário bem-sucedido
que já ajudava tantas pessoas, decidiu entrar para a política institucional, disputar um cargo eleitoral? Veja só, Erison, eu comecei a fazer essas viagens para o Nordeste e aí, dentro da igreja, eu sou da congregação cristã no Brasil, pela misericórdia de Deus, eu me batizei na congregação em 2005, e os irmãos que viajavam comigo na igreja, eles começaram a perceber o movimento. A caridade, ela seria perfeita se não massageasse o ego de quem a pratica. Então eu procurei fazer o meu trabalho social lá no Nordeste, onde eu nunca tive interesse político nenhum, e o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. E aí um belo de um dia, antes da eleição de 2020, um amigo, ele me parou na entrada do condomínio, onde eu morava, no Residencial 2, e falou para mim, olha, por que você não entra para a política, né? Eu falei, não, com todo o respeito que o senhor merece que eu lhe devo, política nunca foi meu forte, né? E aí a pessoa falou para mim, olha, mas você sabia que aqui em Barueri também tem muita necessidade? E eu sempre vi Barueri como uma cidade muito rica, né? Quinta cidade mais rica do estado de São Paulo. Então eu usava a minha casa como dormitório, eu ia para a empresa, voltava e na minha cabeça Barueri estava resolvida. Nunca faltou nada. E aí eu peguei, a pessoa me falou, olha, visita o Vale do Sol, o Mutinga, o Imperial. E eu me lembro que quando eu estive no Vale do Sol visitando, eu peguei um policial militar aposentado que trabalha comigo até hoje, o Valdeci, e o Valdeci ficou 30 anos aqui em Barueri, então ele conhece como a palma da mão. Quando eu cheguei no Vale do Sol, eu saí de lá chorando, rapaz, porque me remeteu à minha infância. Era uma época de inverno, eu saí sem blusa, sem tênis, eu deixei tudo que tinha, e eu falei, poxa, eu vou começar a fazer o projeto social aqui. E eu comecei com o projeto social, mas sempre falei, olha, eu não quero que divulguem, eu não sou a favor, Erison, de tirar fotos das pessoas com cesta básica. Acaba expondo a pessoa, né, que já está numa situação difícil, né? Eu acho isso, eu não sei se vocês repararam que eu não compareci em nenhuma campanha de cobertura aqui. Excelente trabalho que a primeira-dama tem feito, né? A antiga primeira-dama e a dona Damares hoje. Trabalho lindo, e eu sou até cooperador desse trabalho, sou colaborador há muitos anos. Eu mando comprar uma quantidade de cobertores e eu distribuo, eu levo na Zona Leste, na Zona Oeste, na Sul. Então não tem nada a ver com política, porque senão eu faria aqui em Barueri. E aí eu comecei, disputei a eleição, perdi, eu vi coisas que me desagradaram. Isso em 2016, 2020, perdão, essa eleição, né? Aí eu perdi porque, por um jogo político, se eu tivesse em outro partido, eu teria ganho. Depois que eu descobri isso era tarde, mas também fiquei muito desiludido, porque pessoas me prometeram coisas. Olha, pô, mas você falei, mas estou voltando atrás. E eu não estava acostumado. Para mim, contrato, qualquer advogado bom quebra, mas a palavra de um homem, ela não pode ser quebrada. E aí eu fiquei muito decepcionado. Ao final das eleições, havia gasto muito, mas o que me confortou foi que eu tinha ajudado pessoas. E aí eu falei, não quero mais isso. E aí fui chamado agora. Só para registrar aqui, 1.516 votos em 2020. Foi. E aí ele achou que não era para o senhor... Não, e não quis, falei, olha, vou tocar minha vida, como sempre fiz, né? E aí fui chamado novamente, e já estava meio que vacinado da anterior. Aí eu sentei com a pessoa que me chamou, falei, olha, só que vai ser assim, 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 assim. E a pessoa cumpriu. E quando ela cumpriu, quando eu aperto a sua mão e olho no seu olho, poxa vida, eu tenho que ter caráter. Quando eu vi que a pessoa cumpria comigo, eu comecei a devolver em reuniões. Então eu rodei os 4 cantos da cidade, fazendo reuniões, e aí fui eleito, né? Estou aí nesse mandato, graças a Deus, mas é muito... o lado bom da política é de ajudar pessoas, né? Mas tem algumas tristezas, algumas decepções, e que você olha e fala, poxa, poderia não ser assim. Tem pessoas boas, mas tem muita laranja podre ainda, que eu acho que a população tem que aprender a acordar e olhar com carinho, porque Barueri é uma cidade muito boa. Então, o senhor foi eleito com 2.615 votos, na votação cresceu bastante em relação a 4 anos antes, e aí o senhor chega aqui na Câmara, geralmente quem vem da iniciativa privada, se
estranha um pouco, né? O funcionamento da máquina pública é uma dinâmica muito diferente da iniciativa privada. Pelo amor de Deus, estranha demais. Isso incomodou o senhor no início? Incomodou muito e às vezes incomoda, né? Eu estou acostumado assim a ter muita palavra, a olhar no olho, né? E aqui eu pensei que seria um ambiente mais unido. E às vezes a pessoa dá um tapa nas suas costas, olha, eu estou com você, mas no fundo não está. E você vai se decepcionando, né? Mas eu não deixo de acreditar no ser humano e estou aprendendo, né? Quero aprender o lado bom, então eu separo o joio do trigo. Quando eu vejo que é alguma coisa ruim, eu falo, Senhor, eu não quero isso daqui para mim, né? Então, está sendo bom, assim, gratificante você passar nas ruas e a pessoa, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Eu encaro a política como uma missão que Deus me deu e eu quero cumprir ela com maestria. Então vamos falar um pouco das propostas. O senhor chegou no primeiro ano, já são 3 projetos de leis apresentados, 2 deles aprovados. Vamos entrar um pouco aqui nesse assunto, falar das propostas que o vereador trouxe. Uma delas, o primeiro projeto de lei que o senhor teve aprovado pelo plenário, é a isenção da Zona Azul para pessoas com deficiência, né? Mesmo fora das zonas reservadas para PCD, se ela estiver ocupada, a pessoa com deficiência pode usar as outras. Isso partiu de alguma demanda que chegou ao gabinete ou foi uma ideia do senhor? Edson, eu vou escutando muito a população. Eu vejo assim, ó, que durante o processo eleitoral, durante a campanha, o povo, ele é o seu patrão. E quando abre as urnas que você ganhou e você toma posse, o povo passa a ser o seu cliente. E para o nosso cliente, nós temos que prestar um serviço de qualidade e de excelência. Então, quando as pessoas vão me trazendo algum tipo de demanda, eu dou atenção a todas. Nas minhas redes sociais, o meu publicitário que olha, me passa, eu olho com carinho, com atenção, e dependendo da demanda, eu corro atrás para que seja atendida, porque quando eu sentei com o prefeito Beto Piteri e a gente resolveu, olha, vamos administrar a cidade juntos, não tem essa coisa de oposição, passou a eleição, acabou o jogo, né? Eu estou do lado do povo, e o prefeito também. E quando eu sentei com ele, uma das coisas que nós acordamos é que tudo que tivesse ao alcance da nossa população e que pudesse ser feito pela prefeitura, ele iria me atender, como tem atendido até os dias de hoje. E outro também, proposta parecida que o senhor apresentou, mais uma indicação, é para a isenção da Zona Azul para os idosos também, Isso. né? Tem sido difícil encontrar vaga para parar o carro na cidade? Por que o senhor tem olhado com tanta atenção para a Zona Azul? Essa empresa de Zona Azul que veio, a gente não pode negar que eles estão aqui para ter ganhos, né? E é legítimo, né? É um contrato, uma empresa privada. Legítimo, é tudo legítimo. Só que tudo em exagero, Edson, não é bom, né? Então, a gente tem que pensar, poxa, Barueri não tinha Zona Azul, era um caos, um trânsito, era ruim para os comerciantes, para a pessoa, era ruim. Mas aí a gente resolveu colocar. O progresso, ele é sempre bom, mas o progresso ele também tem que ser medido, até onde esse progresso não prejudica pessoas. O idoso, ele é aposentado. A aposentadoria no nosso país já é um salário, né? Poxa, aí o idoso vai ter que pagar o Zona Azul. Aí o idoso vai ter que baixar o aplicativo de Zona Azul. A maioria não sabe mexer com tecnologia. Eu tenho um aparelho aqui que eu não dou conta de dar partida nele. É o pessoal que mexe para mim. Eu só uso para ligar. Então, são assim, demandas que a gente vai ouvindo da própria população e que eu vou tentando ajudar na medida do possível. E o outro projeto de lei que o senhor apresentou, imagino que também deve ter sido ouvindo a população, que é o que garante, né, o direito às pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista a ter um acompanhante terapêutico nas escolas. Isso é uma reivindicação antiga da comunidade autista de Barueri e chegou ao senhor também dessa forma? Chegou. Eu costumo dizer que um dos pioneiros aí que abraçou a causa autista, o vereador Alan Miranda, que é meu amigo. O vereador Alan Miranda, eu sempre, quando eu estou falando com ele no telefone, eu pergunto, cadê o anjo? Como é que tá? O anjo que eu falo é o filho dele. Porque que está dentro do espectro. Pais, né? que têm os filhos com transtorno, eu acredito que eles têm um anjo dentro de casa que foi uma missão dada por Deus, né? E o Alan, ele abraçou a causa e eu venho tentando ajudar, porque eu tenho caso de crianças portadoras do espectro autista na minha família e eu vejo, eu tenho um primo que ele é muito dedicado ao filho, muito, mas ele não é um pai, ele é um super pai.
né? E eu vejo a luta que ele tem condições financeiras para pagar, mas é uma despesa muito alta, né? E a despesa com AT também, quando você leva para uma escola particular, eles incluem o AT ali e aí eu vi a necessidade. AT é o acompanhante terapêutico, para quem está assistindo a gente poder entender. É isso aí, o acompanhante terapêutico. Então eu vi da necessidade de falar, não, vamos fazer virar lei, né? E isso, claro, né, vai beneficiar uma série de pessoas que estão dentro do espectro aqui na cidade. Mas seguindo ainda, falando na saúde, né, já que o espectro do autismo envolve isso, o senhor apresentou também um projeto, esse ainda está em tramitação, o senhor está trabalhando aí pela aprovação dele. Ele cria um programa municipal de acompanhante à mulher no serviço de saúde. Vou pedir para o senhor explicar para a gente um pouco o que é esse programa e por que ele é tão importante para as mulheres. Eu assim, com esse contato que eu tenho com as forças de segurança, né, a gente sempre, no grupo de policiais, a gente vê ocorrências, a gente vê na televisão o caso de mulheres sendo abusadas em exames, mulheres sendo abusadas em hospitais, né, que pessoa que faz isso para mim não é um ser humano normal, ele é um doente, né, então ele precisa ir para uma jaula, né, porque lugar de bicho, de animal é numa jaula. Então, o cara que comete esse ato contra uma mulher indefesa, eu não aprovo de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Eu sou do sistema antigo e vou morrer assim. Então, o acompanhamento é muito importante, Alisson. Não só para evitar o caso de abuso, né, que aqui em Barueri eu acredito que nunca houve, mas para que ela se sinta ali segura, respaldada. Às vezes a pessoa ela vai fazer o exame, está sozinha, sem o companheiro dela ali. Então um ombro amigo, um ombro apoiador naquele momento é muito importante. Então não só pela segurança, mas pelo conforto da paciente. Pelo conforto, também, né? pelo aquele gesto de atenção, de carinho, ela vai se sentir mais amparada. Agora, vereador, avançando aqui na nossa pauta, tão importante quanto os projetos de leis que um vereador apresenta são as indicações, né? Para quem está nos assistindo não está acostumado com os termos da Câmara, do Legislativo, indicação é um documento que o vereador apresenta para o prefeito com sugestões de melhorias para a cidade ou cobrando alguma obra ou alguma coisa nesse sentido. E uma dessas obras que o senhor sugeriu, né, para o prefeito a construção é de uma passarela no Jardim Paulista, em frente ao supermercado Japão. Tem casos de atropelamento ali ou é pela dificuldade de atravessar? Por que o senhor defendeu essa obra? Quando você passa ali, Edson, principalmente os finais de semana, você vê uma movimentação muito grande, que é o pessoal que vai no mercado, que vai na padaria do outro lado. É uma área de comércio intenso. Né? E assim, existe um trânsito intenso da população. E à noite, pior, porque à noite o carro pode estar imprimindo maior velocidade e a pessoa vai atravessar ali. E eu vejo idoso, criança, sabe? Então, assim, eu acho que nós temos que estar pensando sempre à frente, nós temos que estar à frente, né? Então, a passarela ali seria, assim, de grande valia e viria, assim, encaixando como uma luva para atender as necessidades do pessoal ali. Não precisa esperar um acidente acontecer para fazer a passarela. Não. Tá certo. Vereador, nosso tempo está acabando, mas eu não queria deixar de encerrar aqui a nossa conversa sem falar do programa de regularização fundiária urbana. Traduz pra gente o que é esse palavrão aí, que as pessoas podem não saber o que é regularização fundiária. Tem muitas pessoas em Barueri que estão com as suas casas construídas em determinados terrenos, em determinados locais, que ainda estão na época do contrato, ou que têm apartamentos que não receberam ainda o título de regularização. Então, nós estamos entrando em contato com o pessoal da habitação, tenho conversado com o prefeito Beto Piteri e a gente quer ver se até o final desse mandato aqui a gente consegue aí regularizar a situação desse pessoal que estão aqui em Barueri há muito tempo, recolhem imposto, ajudam Barueri no progresso e que merecem aí ter o tão sonhado documento da sua propriedade. Vereador, a gente precisa encerrar agora, infelizmente nosso tempo está estourado, tinha muita coisa para falar ainda, UBS no Jardim Santa Mônica, que é uma reivindicação do vereador, criação de um ecoponto no Jardim Mutinga, também é tema ambiental super importante, farmácia 24 horas no Mutinga, também super importante,
mas infelizmente vai ter que ficar para a próxima oportunidade, então já fica o convite para o senhor retornar aqui, falar mais sobre suas ideias, seus projetos. Muito obrigado. Vou pedir então para o senhor fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar e, claro, agradecer o senhor pela presença. A gente sabe que a agenda do vereador é concorrida, o senhor arrumou um espacinho para nos atender. Edson, foi um prazer estar aqui e espero poder voltar brevemente, viu? E que Deus abençoe a todos vocês. E, pessoal, eu estou aqui cumprindo o meu mandato em Barueri. Contem com esse vereador, né? Assim, eu volto a falar, a minha preocupação não é com a eleição aqui da terra, é com a eleição lá do céu. Peço a todos vocês, quando forem orar, apresentem a minha pessoa. E o Jardim Mutinga aí, como ele disse, tem esses 2 projetos. O Jardim Mutinga não será esquecido, assim como toda a população de Barueri. Que Deus abençoe a todos. Deus conosco. Obrigado mais uma vez, vereador. Assim, então, a gente chega ao fim de mais um programa Perfil. Muito obrigado pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo e se inscreve nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e fica sabendo também o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. Para você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima!